Boa noite, pessoal, tudo bem? Então estamos aqui, professora Juliana, nossa terceira aula de metodologia da pesquisa científica. Peço desculpa para vocês porque eu estou gravando essa aula em cima da hora, né? E não tem muita intimidade com as câmeras, né? Mas assim, a gente vai tentando se adaptar, se adequando, tá? Eu já passei o perfume, então vai dar tudo certo aqui na hora de gravar, tá? Então eu vou tentar fazer um resuminho da aula de hoje, vou deixar material para vocês depois no espaço do aluno, tá? Tudo que a gente fala hoje aqui vai ser resumido e colocado lá para vocês. Tem alguns links, né, alguns prints de telas que eu vou colocar aqui no meio da aula para vocês também, para vocês irem acompanhando o que eu estou falando. Se vocês quiserem, por exemplo, pegar um caderno e dar um pause aí no vídeo, né, porque o vídeo vai ficar salvo, e anotando o que está escrito nesses slides, nesses tópicos para vocês acompanharem também, né, vai ser legal, tá? Então assim, vamos começar, né, já discutimos um pouquinho, debatemos um pouquinho na aula passada, né, sobre a parte aí do que a nossa disciplina vai estudar, falamos sobre os objetivos dela, pegamos algumas referências, né, de livros, bibliográficas, tá, para auxiliar vocês. E agora vamos entrar no assunto propriamente dito, né? Então vamos começar falando de uma introdução, né, do que nós vamos estudar, né, na parte relacionada ao ensino universitário, sobre o trabalho científico, e depois a gente vai começar a falar sobre os tipos de conhecimento que nós temos, tá? Então, agora então nós começamos nessa parte da matéria a falar sobre a universidade, certo? E aí assim, a gente já pode falar desde já que os bons resultados que a gente vai ter dentro do ensino superior, nessa nova fase de estudo de vocês, né, vai depender muito, grande parte, lógico, do professor e tal, mas em muito maior parte da dedicação do aluno, tá? Da forma como você vai estruturar os seus trabalhos, a sua forma de estudo. Nós temos até aquele teste na aula passada, né, para falar sobre as formas de estudar, qual é o teu melhor jeito de ser um aprendiz, qual aprendiz que você precisa desenvolver mais, né, enfim, subsídios para te ajudar, né, falamos até disso nos objetivos da disciplina que eu coloquei no quadro, tá? Então, em grande parte, esse aproveitamento vai depender de ti, aluno, né? Se você está usando todos os recursos de forma correta, está aproveitando de todas as, vamos dizer assim, de todos os recursos mesmo, né, de subsídios que a faculdade te oferece, que o professor te oferece, do conhecimento de mundo do professor, né, para você poder fazer a sua carreira, o seu caminho, trilhar aí, né, a sua parte aí relacionada ao ensino superior, certo? Então, é importante, né, que você, aluno, tenha hábitos apropriados, né, hábitos eficazes, então, aí, para você conduzir a sua vida acadêmica, certo? Nós vamos falar um pouquinho, né, nas próximas aulas das modalidades de estudo referentes aí ao ensino superior, mas aí nessa introdução também eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho científico, tá? Que dentro do ensino superior, ele é o meio que a gente tem, né? Ele é o processo de produção do conhecimento científico. Vou colocar isso num slide aí para vocês, tá? Ele é o conjunto de processos de estudo, pesquisa e reflexão, tá? Que vão caracterizar a vida intelectual do estudante. Então, ou seja, ele vai refletir aquilo que você tem de conhecimento de mundo, certo? Ele é um relatório técnico que vai registrar dissertativamente, né, de uma forma escrita, de uma forma, né, colocada aí nesse trabalho, os resultados, então, das pesquisas científicas, certo? Então, é muito importante que a gente domine essa forma de trabalho, tá? Porque, como eu já disse, vocês estão no ensino superior, né? E querendo ou não, vocês estão no curso superior e por mais que você não vá atuar nessa área, você precisa aprender como atuar, né? Como utilizar esses recursos que o ensino superior te fornece, certo? Então agora vamos falar um pouquinho da formação universitária, tá? Uma base teórica aí para a gente entender um pouco sobre esse assunto. Isso está cheio de bichinho aqui no meu espaço, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a educação superior. Nós já comentamos um pouco na aula passada sobre a questão do conhecimento, né? A palavra-chave para a gente poder entender esse assunto, certo? Então, qual que seria o principal objetivo do ensino superior? Alguém tem alguma ideia aí? Alguém consegue pensar? Por que você está na faculdade, né? Como a gente comentou na aula passada, discutimos um pouco acerca disso, né? Você tem alguma ideia?
vou colocar um slide então aí para você ver qual que é o objetivo, né? Como é que a gente pode colocar isso, né, em palavras, né, no papel, para a gente poder entender, para a gente poder aprender, tá? Então, os objetivos do ensino superior seriam, então, né, 3 objetivos, teria uma tríplice finalidade, né, que é profissionalizar, segunda finalidade, iniciar a prática científica, e a terceiro objetivo, né, seria, então, formar a consciência político-social desse estudante. No caso, você mesmo, né, que está assistindo essa aula agora. Então, esse é o objetivo, né, o tríplice objetivo, os 3 objetivos aí do ensino superior, certo? Segundo os nossos autores aí, as nossas referências, né, segundo Severino, tá, esse seria então a tríplice, né, aliança e o tríplice objetivo do ensino superior, certo? Então, o ensino superior que se consolidou no Ocidente, tá? Não na região do Oriente, todo mundo aí sabe, né? Lá a divisão do Ocidente e do Oriente no mapa, né? Então, pegando as tradições ocidentais de ensino superior, certo? Então a gente pensa, né, em atingir esses 3 objetivos e eles são articulados entre eles, ou seja, é como se um dependesse do outro e um tem interferência no outro, certo? Esses 3 objetivos que então, assim, partindo dessa tríplice aliança, nós teríamos então os objetivos do ensino superior, tá? De formar profissionais, né, nas diferentes áreas, tá? Esse seria o primeiro objetivo. O segundo objetivo, então, seria a formação do cientista, através dos métodos e dos conteúdos, né, de conhecimento. E o terceiro objetivo, então, seria a formação do cidadão, né, que é aquilo que a gente traz de antes da faculdade, que a gente aprimora dentro da faculdade. E quando você sai da faculdade, teoricamente, né, você vai ter uma tomada de consciência no sentido da sua existência, certo? E que existência seria essa? Histórica, a sua existência pessoal e a sua existência social. É inserir você como ser humano dentro de um contexto onde você vive, né? Contextualizar tudo aquilo que você está vivendo, tá? Nós até comentamos algo na aula passada, né, sobre a profissão do advogado, né? Por exemplo, como você pode atuar. De repente você está agindo em prol de uma pessoa, ajudando alguém que tem uma necessidade, né? Outra forma, por exemplo, né, da pessoa ali, do gestor, no caso do agronegócio, o gestor que está fazendo uma recomendação com relação a uma área, com relação a uma empresa, né? Enfim, você está fazendo com que o uso do seu conhecimento, né, seja em prol de alguma coisa que vai melhorar, né, uma área que você está trabalhando, né, uma área, vamos dizer, de plantio, de culturas, né, e você faz uma recomendação correta, em que de repente as pessoas não teriam pensado naquela estratégia, naquele plano de trabalho, e você tem essa, vamos dizer assim, esse subsídio, né, porque você, lá na faculdade, você aprendeu alguma coisa tal, assim, que você conseguiu inserir naquele momento e conseguiu ajudar, né, o local onde você está gerindo nesse trabalho, tá? Então, seria basicamente essa a intenção do ensino superior, certo? Então, assim, a gente pode então falar que quando a gente tem a formação universitária, nós temos essa tríplice aliança e elas todas estão ligadas entre si. Quem une, quem rege ela seria o conhecimento, tá? As diferentes formas de conhecimento. Certo? Então, continuando aí, né, nesse tópico, né, nós precisamos entender essa questão de inserir, né, nós, alunos, professores, todos nós, né, numa sociedade. Nós fazemos parte de uma sociedade, certo? Que a princípio seria, né, a sociedade, o local onde você vive, a sua região, né? Mas também você tem que pensar como um ser humano, você é um ser humano inserido dentro da humanidade, né? Como o próprio autor até diz, no seio da humanidade você está inserido, né? Como ser humano, certo? Então aí você acaba despertando essa consciência social, né? Certo? E então, teoricamente, vamos dizer assim, a destinação última então da educação superior seria contribuir para o aprimoramento da vida humana em sociedade, tá? Então a universidade, né, a faculdade no sentido mais profundo dela, então ela é uma entidade que
vai ser funcionária do conhecimento, certo? E que ela vai destinar-se então a prestar serviços para a sociedade no contexto a qual ela se encontra situada. Quando a gente fala, né, desse conceito de que o aluno está inserido na sociedade concreta e ele está inserido dentro da própria humanidade, a gente está falando sobre consciência social, certo? Esse é o termo que a gente utilizaria aí, né? Você se entender como um ser, né, envolvido no processo de desenvolvimento de toda a humanidade, não só daquela micro-região, né, do espaço onde você ocupa, né, mas da humanidade como um todo, certo? Então, o aprimoramento da vida humana, né, em sociedade é um papel também da faculdade, da universidade, do ensino superior, certo? Então a universidade seria então uma entidade aí que vai prestar serviço à sociedade no contexto em que ela se encontra situada, certo? Onde, né, ela se insere é onde ela vai atuar, tá? Só que como que essa prestação de serviços, como que essa, né, tarefa da educação universitária, ela vai se realizar? Como que você, né, aluno, pode participar? Então, quando a gente pensa na dignidade humana, ela exige e garante o direito do quê? De nós termos acesso aos bens naturais, aos bens sociais e aos bens culturais, certo? E quando a gente tem acesso a todos esses bens, a gente então tem indicadores de alguns parâmetros importantes para a vida em sociedade, que seriam os indicadores do quê? De cidadania, de democracia e de vida coletiva, tá? Então vamos explorar um pouco mais esses assuntos. Então, e é a própria dignidade humana, então, que exige que se garanta a todos eles os direitos dos bens naturais, dos bens sociais e dos bens culturais, certo? Vou estar colocando no slide aí para vocês darem uma olhada, né? Então a gente espera que, no limite, nenhum ser humano vai ser degradado na hora do exercício do trabalho e nenhum ser humano seja oprimido nas suas relações sociais, quando ele exercer a sua sociabilidade, né? Ou que ele seja alienado no uso dos bens simbólicos e na vivência cultural, né? Todo mundo sabe o que é alienado aí? Eu vou colocar o significado aí, tá? Certo? Então, pessoal, basicamente um resumo dessa introdução seria com relação à importância do ensino universitário, tá? Tudo isso vai ficar no resuminho para vocês depois, né? Para não ficar tão confuso assim, só falado. Eu adoraria estar escrevendo tudo isso no quadro agora, né? Porém, para poder organizar as ideias, mas como a gente não tem, né, esse recurso agora, eu deixo isso aí disponível para vocês, ok? Para qualquer dúvida depois a gente possa estar tirando, né, as dúvidas possíveis, certo? Então, beleza, pois bem, falamos um pouco sobre a universidade, os pilares que regem, né, os 3 pilares aí que regem a universidade, todos eles dependem do conhecimento, né, para se estabelecerem, a importância aí do conhecimento desse poder aí que tem, né, o ensino superior com relação à dignidade humana, certo? Então, já que nós estamos falando de conhecimento, agora vamos falar dele propriamente dito, né? O que é o conhecimento? O que vem a ser esse conhecimento que a gente está discutindo? Que vem de encontro com aqueles 2 vídeos que nós assistimos, né, em aula, né? Eu trouxe para vocês, então, primeiro aquele vídeo, né, do Haka, para a gente poder pensar sobre tipo de mensagem, né? Vocês ficaram de me escrever um texto que depois eu vou recolher, que ele está transmitindo, e falamos também depois do texto do Vida Maria, tá? Que eu vou ler o que vocês escreveram, né? E assim, a gente já de início pode tirar várias interpretações daquele material. A gente pode falar, por exemplo, falando do Vida Maria, né? Sobre a situação das pessoas que passam por aquilo,
sobre a questão dela não ter conseguido romper esses laços, né, das Marias, tantas Marias que passaram por ali naquele caderninho e que o ciclo sempre se repetiu. Por que elas não conseguiram romper esses laços, né? E se uma delas tivesse rompido o laço, o que teria acontecido, né? Será que elas conseguiriam, né, uma das Marias ali romper essa tendência, todo esse ciclo, né, de Marias? Será que o sistema que impõe isso para eles, será que elas conseguiriam fugir do sistema? Será que seria impossível elas saírem daquela situação onde elas vivem, né? Então são coisas a se pensar, muitas questões para serem refletidas com relação a esse texto, né? E aí eu espero o conhecimento de mundo de vocês, né? Como vocês enxergam aquela situação. Mas depois a gente recolhe esse trabalho, tá? Então agora vamos começar a falar sobre conhecimento. E para falar sobre conhecimento, nós precisamos primeiro definir o que é conhecimento. E o que vem a ser conhecimento? Vamos colocar um slide aí para vocês. Tá? Esse é o nosso segundo tópico da aula de hoje, então, o conhecimento, certo? Conhecimento, então, é o ato de adquirir informações e dados de um determinado assunto. Quando você sabe sobre algo, você tem conhecimento sobre algo, certo? E a motivação que eu tenho para ter conhecimento? Por que eu quero saber algo sobre alguma coisa? Né? Qual que é a motivação para isso? Então, eu tenho várias, né? Eu quero conhecer alguma coisa, eu quero saber sobre alguma coisa, eu tenho curiosidade de identificar, de conhecer algo, né? O histórico de alguma coisa, as características dessa coisa, do que eu estou tentando, né, conhecer, o funcionamento, né, etc., de um fato, certo? Então, de um fato. Então, essa prática, né, do conhecimento, ela envolve, então, duas vertentes, a reflexão e a descoberta. Eu vou pensar acerca de algo, né, refletir, vamos falar como refletir sobre isso, né, e a forma de descobrir. Eu faço uma reflexão e descubro algo, certo? Então, a partir daí, eu vou envolver duas coisas para que eu haja essa reflexão e essa descoberta. Um sujeito e um objeto, certo? Então, eu vou colocar também aí no slide para vocês, tá? O que acontece nessa relação? Quem é o sujeito, então? Olha o que a gente estudou lá no português, né, na escola. O sujeito, então, é o indivíduo que vai conhecer, né, uma situação e ele é capaz de desvelar, né, essa situação. Então, esse sujeito ele pode ser o pesquisador, pode ser o aluno, ele pode ser o professor, tá? Indiferente. Esse é o sujeito. E quem seria, então, o objeto? O objeto, então, é tudo aquilo que pode ser conhecido. Então, é alguma coisa física, alguma coisa palpável, né? Falando num termo mais assim, né, rebuscado, aquilo que é tangível, certo? Esse é o objeto, tá? Lembrando que esse objeto não necessariamente é uma coisa, ele pode ser um produto, ele pode ser um acontecimento, certo? Você está tentando com o sujeito revelar. Ok até aqui? Conhecimento, né? Ele é, então, a prática de reflexão e descoberta, e para isso nós temos um sujeito e um objeto. Beleza? Continuamos aqui, então, tá? Essa relação entre o sujeito e o objeto é o que nós chamamos de pesquisa. Tá? Então, essa relação que o sujeito aí constrói com o objeto, ela é chamada de pesquisa, certo? Então, essa busca do conhecimento, né, que é isso que nós estamos querendo saber, né, conhecer o que é e, né, como buscar o conhecimento, ela vai envolver, então, a problematização do mundo, a sua relação com o meio e com os seus semelhantes. Então, geralmente, tudo surge de uma situação problema. Nas aulas mais pra frente, nós vamos estar comentando assim, sobre o método científico, tá? Que é justamente isso, é a resolução de uma situação problema, certo? Então, eu observo uma situação, tem uma situação ali, né, intrigante, e a gente vai tentar, de alguma forma, resolver aquela situação, certo? Então, eu preciso de uma problematização de uma situação problema quando eu me refiro ao conhecimento, ok? Então, quando eu problematizo, quando eu busco conhecimento, essa é uma forma, então,
do sujeito agir e se situar no mundo. Lembra daquela situação que a gente falou das vertentes da universidade, né? Quando você age, você se situa no mundo, você se enquadra ali dentro do indivíduo como sociedade. Daquele primeiro link que a gente fez ali da introdução do nosso assunto, do perfil do estudo universitário. Ok? Beleza, vamos prosseguir. Então, o sujeito e a visão de mundo dele é que vão gerar um tipo de conhecimento, que pode ser mais ou menos específico, certo? Agora vamos falar dos tipos de conhecimento que nós temos. E aí nós vamos falar de um por um desses tipos de conhecimento. Vamos conhecer todos, tá? Talvez não terminemos nessa aula, mas continuamos na próxima aula, na semana que vem. Mas já vamos começar a falar de algum desses tipos de conhecimento, certo? Então, quais são os tipos de conhecimento que nós temos? Vou colocar também na tela para vocês. Então, nós temos o conhecimento popular, que também é chamado de conhecimento empírico. Tenho também o conhecimento chamado de filosófico, tenho o conhecimento chamado de religioso ou teológico e tenho o conhecimento científico. Tá? Esses tipos de conhecimento que a gente falou, eles podem variar, gerar outras vertentes ou eles podem existir ao mesmo tempo. Posso explicar uma mesma situação por dois tipos de conhecimento, certo? Vamos começar então falando, né, do primeiro tipo de conhecimento aqui, tá? Que eu separei aqui para vocês, né, que seria ele é parecido com o conhecimento popular, mas seria uma vertente, tá? Que é o conhecimento mítico, tá? Provavelmente alguém já deve ter falado, né, ouvido falar, fulano é um mito, né? Eu conheço o mito da história tal, né? Então é uma palavra que já é bem comum para muitas pessoas, tá? O conhecimento mítico, então, ele vai permitir o entendimento da realidade com base em um mito, certo? Então vamos ver quais são as características desse conhecimento mítico. Então a primeira coisa é que geralmente ele é sobrenatural. Ele é algo que foge daquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? E outra característica muito importante do conhecimento mítico é que geralmente ele é passado de tradição por tradição. São aquelas histórias assim, né, que não morrem, tá? Muitas vezes ele se encaixa até como uma vertente do conhecimento popular, né? Mas ele também pode ser conhecido como uma lenda, tá? As lendas, elas vão sendo passadas, né, de geração para geração, né? Esses mitos, tá? E no caso do conhecimento mítico, também outra característica é utilizar a intuição para explicar a realidade, a origem e a cosmologia de um grupo. Tá? O que é cosmologia? Você sabe? Não, tem que pesquisar, né? Vou deixar aqui no slide para você embaixo, tá bom? O significado da palavra, certo? Outra característica, então, do conhecimento mítico é a crença em seres fantásticos em simbiose com o meio ambiente e com os seus ancestrais, tá? O que seria simbiose? Né? Essa relação aí de interligação, né, com o meio ambiente e com os seus ancestrais, certo? Alguém tem algum exemplo, alguma ideia de conhecimento mítico? Alguém sabe o que né, representa? Alguém lembra de alguma lenda, alguma coisa, né, de algum mito, de alguma história assim? Né? Eu vou colocar para vocês então uma imagem aí de uma história que eu me lembro, eu conheço, essa daqui eu aprendi na época do mestrado, né? Porque a gente teve que fazer um trabalho sobre uma pessoa que contou essa história, eu não conhecia ela, e na verdade ela é bem conhecida, né? Que é o mito da história, né, de surgimento da mandioca. Alguém sabe? Alguém já ouviu essa história? Assim, ela tem algumas versões meio modificadas e tal, enfim, né? Mas a versão mais ou menos que eu conheço, ela é mais ou menos assim. Conhecimento mítico, tá? Havia uma tribo de índios, né? A mandioca é uma planta, né, muito utilizada, cultivada por índios, né? Então havia uma tribo de índios que ela tinha um cacique muito importante e a filha desse cacique, ela se chamava Mani, né? E aí essa filha, assim, de forma resumida, essa filha desse cacique, ela acabou se encontrando com um homem branco, né, na época em que ela vivia lá na tribo e tal. E esse homem tentou, de certa forma, meio que abusar dessa mulher, mas ela era uma índia muito bonita,
porém inocente, porém ela não deixou que nada acontecesse. Só que quando ela chegou pro pai dela, que era o cacique, e contou para ele que ela tinha encontrado com um homem branco e tal, tudo, o pai dela achou que ela tinha feito alguma coisa de errado. Sem saber, ele castigou ela e puniu ela e colocou ela dentro da oca. Então, a Mani ficou presa de castigo naquela oca por vários dias. E então ela começou a chorar, ficou muito mal, né? E aí ela invocou o deus Tupã, veja, né? A crença nos seres, né, superiores da chuva, o deus da chuva, né? E ela invocou a Tupã e falou para Tupã, né? Você sabe que eu não tenho culpa, né? Que eu não fiz nada de errado, Tupã. Mostra pro meu pai, né? Que não existe nada de errado, que eu não fiz nada com esse homem branco, né? E tal. E aí ela chorava muito, né? E aí um dia o cacique estava, né, lá na tribo e tal, num momento sozinho, e o deus Tupã apareceu para ele. E Tupã deu uma bronca nele, repreendeu ele pelo que ele tinha feito com a filha dele, porque a filha dele estava falando a verdade, né, e tal, enfim. Então o cacique ficou arrependido, ele voltou para a tribo, e aí quando ele voltou lá para a tribo, ele foi tentar pedir perdão para ela, né, na oca, lá naquela região onde ela estava, vamos dizer, presa, né, de castigo, que ele tinha deixado ela. Quando o cacique chegou na oca, ele foi observar, né, dentro daquela oca lá onde a Mani tinha ficado, e ela tinha desaparecido. Não fugido, porque não tinha nada de arrombado e tal. Ele acredita até, inclusive, que foi Tupã que levou ela, né, por ele ter feito algo errado e por ele ter, né, julgado a filha dele sem acreditar nela, né, que ela estivesse certa e tal. E aí ele se arrependeu muito, ele chorou muito, né, no local onde ela havia ficado também, né. E ele percebeu que depois de uns dias naquele local começou a nascer uma planta. E aí aquela planta, né, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, e ele falou que era, vamos dizer assim, uma lembrança da filha dele, né, que ela tinha aceitado o arrependimento dele e tal. E aí depois de um tempo essa planta se desenvolveu e ele tirou ela da terra e eles se alimentaram dela. Então aquela planta ficou batizada de mandioca por causa da Mani que estava lá dentro da oca, né? E ela acabou morrendo e por causa, sei lá, do choro dela, né, e até dele, acabou se desenvolvendo. E quando o Tupã mandou a chuva, né, para que aquela planta se desenvolvesse de verdade, era uma forma de mostrar que a Mani estava viva, né, e tal. Então isso é um mito, é uma lenda, né? Outro tipo de conhecimento místico muito conhecido, de Ícaro, né? Alguém conhece o mito de Ícaro, né? Uma lenda da época da Grécia Antiga. E lá tem muitas, né? Mitologia grega, né? Temos muitas histórias lá. Tá? Tem tem a história de Troia, do cavalo de Troia, tem todas as histórias lá, né? Relacionadas aos deuses da mitologia grega. Aí você mistura um pouco de conhecimento religioso, né, teológico, com a parte de mitologia, né, os deuses que eles tinham. Mas basicamente a história de Ícaro diz que foi um homem que tentou voar até o céu, né? Ele queria saber até onde ele conseguia chegar. Ele construiu duas asas, né? E essas asas elas foram coladas nos braços dele com cera. E ele saiu voando até quando ele chegou perto do sol, só que aí o sol derreteu essa cera e aí Ícaro acabou caindo e morrendo, né? Essa é que eu conheço, né? Existem várias versões, mas é basicamente isso a história de Ícaro. Isso são exemplos de conhecimento mitológico, certo? Ele está certo? Ele está errado? Não sei, depende, a gente não pode julgar assim, né? Como a gente já falou em aula, né? É o tipo de realidade que essas pessoas vivem e que elas estão inseridas, então nós não podemos julgar, né? Ele serve para explicar algumas coisas, dependendo do ponto de vista dela, sim, né? Então não é uma coisa que a gente possa julgar, né? Porque cada tipo de conhecimento está adequado a uma determinada situação, certo? Então esse é o primeiro tipo de conhecimento que a gente viu aí, conhecimento mitológico. E aí vamos falar agora de um outro tipo de conhecimento que vocês estão muito acostumados, né? Todos nós, que é o conhecimento popular ou o conhecimento do senso comum, né? Quais seriam agora as características desse tipo de conhecimento? Conhecimento popular ou conhecimento aí do senso comum, né? Vou colocar um slide também para vocês para estarem olhando aí as características desse tipo de conhecimento, tá? Então, primeira característica aí,
Ele também é chamado de vulgar, né, ou de senso comum, ou de conhecimento empírico, certo? Segunda característica, o conhecer, né, nesse caso, ele é superficial, ele é por informações ou por experiência casual. É um acaso, teoricamente falando assim, né? Alguém falou e tá tudo certo, a gente acredita, não precisa ficar comprovando ou tentando comprovar, tá? Esse é o conhecimento do senso comum, ok? Outra característica aí do conhecimento do senso comum, ele não depende de estudos, de pesquisas ou de aplicação de métodos, tá? Ele pode se tornar científico, né, com o passar do tempo, pelas exigências da comunidade científica, né, mas não necessariamente ele precisa ser ou se tornar, tá, um conhecimento científico. Outra característica, ele é desenvolvido pelos sentidos, transmitido geralmente de geração em geração, tá? Ele também tem muito disso de geração para geração. Minha avó falou, e daí, sei lá, minha mãe falou também, e eu acredito, nunca fui tentar ir atrás de ver se está certo, está errado, né? Mas a gente continua passando para frente, a gente passa para os nossos filhos, para os nossos amigos e assim vai, tá? Características do conhecimento popular, o conhecimento comum, o senso comum ou empírico. Qual mais características temos nesse tipo de conhecimento? Ele é superficial, ou seja, ele se conforma com a aparência. Eu vi, disseram, falaram, né? Você não sabe quem, né? É sempre aquele verbo ali impessoal, né? Aquela coisa ali na terceira pessoa, né? Ou alguém, né? Eles falaram, alguém falou, disseram, fiquei sabendo, né? Então, essa é uma característica também do conhecimento comum, tá? Do popular. Outra característica, ele é subjetivo, tá? Então, o sujeito que organiza, né, as experiências e tal, e o que ele vai falar é por conta dele. É ele que dá aquela, né, noção daquilo que está sendo passado, ele dá entonação, ele dá ênfase, né? Então, subjetivo no sentido de ser organizado pelo sujeito, subjetivo de sujeito, tá? Então, é você que está contando toda a ênfase daquela história, né, no conhecimento popular, certo? Outra característica, ele é sensitivo. Por quê? Porque ele se refere às vivências, às sensações que a pessoa teve, né? Então, eu não posso medir ou comparar o que ela viveu naquele momento quando ela conta essa situação. Foi dela, né? É igual quando a gente fala aquelas coisas assim relacionadas à dor, né? Cada um tem um nível de dor. Talvez o que pra mim é muita dor, pra outra pessoa não seja nada, pra você não seja nada. Ou seja, às vezes bem pior, o que é suportável pra mim não é suportável pra ti, enfim, né? Porque também isso, voltando, né, porque a gente falou no início, que é a base das nossas vivências muitas vezes, né? Do nosso conhecimento de mundo, daquilo que a gente fez, daquilo, né, que a gente viveu. Por exemplo, a minha avó ela cozinhava desde pequena, né? Então uma coisa que minha avó faz, assim, que eu não consigo fazer de jeito nenhum, ela consegue, ela tinha, né, tem até hoje, né, tá viva, a mão tão calejada, coitada, de trabalhar e tal, de enxada, de panela, que ela rela na panela assim, é quente mesmo e ela consegue segurar e pegar, né? Eu, por mais que minha mão esteja cheia de calo, horrorosa, eu não consigo segurar muito tempo com a panela quente, porque minha mãe é muito sensível, né? Isso é uma vivência de mundo dela, a experiência de vida dela fez com que a mão ficasse assim, né? E a minha não, porque eu não tenho uma experiência de vida igual a dela, tanto é que se eu pego uma enxada para trabalhar por pouco tempo, eu já estou cheia de bolhas e machucado. E ela aguenta pegar uma enxada, trabalhar e carpir por muito tempo, né? Porque o conhecimento de mundo dela foi feito de forma diferente do meu, ela teve que trabalhar muito cedo e tal, né? E aí isso aqui também não se relaciona só a essa questão do trabalho braçal e físico, não. Ele está relacionado a sensações mesmo, né? A sentir, né? Então eu não posso julgar o que aquela pessoa está falando, se aquilo foi daquele jeito, não foi, se ela está exagerando ou não, porque não estava lá, né? Cada um tem o seu tipo de sensação, certo? Outra característica do conhecimento popular, tá? Ele é assistemático. O que seria isso? Ele não visa, então, a sistematização de ideias, né? Ele não quer validar nenhuma das ideias. Ele é dado pelo costume e pelo hábito da pessoa, né? É uma coisa assim que vem da vivência mesmo, como a gente já comentou, tá? Então não tem que sistematizar nada, tornar nada ali, né, concreto e tal, não. É o que viveu, é o que aconteceu e acabou, certo? Então agora eu vou ler alguns textos para vocês relacionados
ao conhecimento popular, eu vou colocar algumas imagens na tela para vocês darem uma olhada para ver se vocês já ouviram falar de algum tipo de cosmologias, né, indígenas. Elas representam modelos complexos que expressam suas concepções a respeito da origem do universo, de todas as coisas que existem no mundo. Os mitos, considerados individualmente, descrevem a origem do homem, das relações ecológicas entre os animais, as plantas e outros elementos da natureza, da origem da agricultura, da metamorfose dos seres humanos em animais, da razão de ser e de certas relações sociais culturalmente importantes. Para muitas sociedades indígenas, o cosmos está ordenado em diversas camadas, onde se encontram divindades, fenômenos atmosféricos e geográficos, animais, plantas, montanhas, rios, espíritos de pessoas e animais, ancestrais humanos, entes sobrenaturais, benévolos e malévolos. Cada uma das diversas sociedades indígenas elabora suas próprias explicações a respeito do mundo, dos fenômenos da natureza, dos espíritos, dos seres sobrenaturais e também do momento em que surgiram os seus ancestrais. Para exemplificar, apresentamos resumidamente o mito de origem dos índios Arara, grupo de língua caribe. Para eles, quando essa vida ainda não havia começado, existiam somente o céu e a água, separando-os uma pequena casca que recobria o céu e servia de assoalho aos seus habitantes. Na casca do céu, a vida era plena, pois havia de tudo para todos. A boa humanidade protegida pela divindade, acuando-a, vivia conforme as coisas básicas da vida: acordar, comer, beber, namorar e dormir. Se alguém cometesse algum excesso contrariando as normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta, chamando a atenção de todos para que se comportassem de acordo com a boa ordem. Fora da casca do céu existiam coisas ruins, seres artrosos, espíritos maléficos, contra os quais a boa humanidade estava protegida pelo Aquangua, que seria o Deus, né? Houve um dia, no entanto, que ocorreu uma grande briga da qual participou muita gente. A divindade fez soar a flauta, mas a multidão teimosa não quis parar de brigar. Nessa confusão, a casca do céu se rompeu, lançando tudo e todos para longe, para dentro da água que envolvia a casca. Com a queda, todos perderam e todos os velhos e crianças morreram, restando apenas uns poucos homens e mulheres. Dos sobreviventes, alguns foram levados de volta ao céu por pássaros amazônicos, onde se transformaram em estrelas. Os que ficaram foram abandonados pelos pássaros nos pedaços da casca do céu, que caíram sobre as águas. Assim surgiram os Arara, que para se manter afastados das águas escolheram ocupar o interior da floresta. Até hoje os Arara, essa tribo indígena, habitantes do Vale dos Rios Iriri e Xingu, no estado do Pará, assobiam chamando as araras quando as veem voando em bandos por sobre a floresta. Quando pousam no alto das árvores, as araras, por sua vez, observam os índios e, ao notarem o quanto eles cresceram, desistem de levá-los de volta ao céu. Aqui já foram deixados outras vezes e aqui deverão permanecer. Os arara, que antes viviam como estrelas, estão agora condenados a viver como gente, tendo que perseguir o alimento de cada dia em meio aos perigos que existem sobre o chão. Interessante, né? Muito legal esse mito dessa tribo indígena lá do Pará, né? Para a gente ter uma noção de como que é o conhecimento mitológico. Explica a realidade deles, certo? E agora vamos ver então algumas fotos aí, né, que eu separei para vocês de algumas coisas relacionadas ao senso comum, tá? Então a primeira foto aí, ó, quem já ouviu falar desse mito, né? Minha avó fala até hoje, não come manga e toma leite, porque senão morre, né? E para piorar toda a situação, o Tanguy inventou agora o suco que você pode fazer com leite, né? Que você pode bater com leite em vez de água, o suco de manga, né? Vai morrer na hora, né? Segundo o senso comum, tá? Outro aqui, ó. Só pode cortar o cabelo na lua cheia, ou só pode cortar o cabelo na lua minguante, na lua crescente, tá? Isso é senso comum, né? Qual é a explicação científica para isso, né? Como que a lua ela pode influenciar no nosso cabelo, que é tão ínfimo comparado com o planeta, né? Quando você pensa em oceano, sim, olha o volume que o oceano ocupa e como a lua influencia nas marés, né? Baixando, né,
o volume de água ou não. Mas o nosso cabelo, né? Então, assim, é um conhecimento popular, não é um conhecimento científico, certo? Outro aí que a gente pode falar, né? Cuidado, meu filho, vai comer chiclete e vai engolir as tripas, vai grudar as tripas, não pode comer chiclete, né? Coisa de vó também, né? Minha avó sempre falava isso, minha mãe também, não pode engolir chiclete porque gruda nas tripas, né? E não é uma verdade, né, gente? Não é um alimento legal para você comer, mas não é por causa disso que vai grudar nas tripas, né? Outra parte aí relacionada ao conhecimento comum, né? Estralar os dedos vai fazer com que os dedos fiquem grandes, gordos,